Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber e eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus com vocês, tá? Uma palavra que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro diz o seguinte: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Um novo ano começando, né? Estamos aí começando, já indo para o segundo mês do ano de 2024. É o começo de um novo ciclo. E todos nós, todo mundo começa o seu ano, ou pelo menos a maioria das pessoas começam um novo ano fazendo os seus planos, fazendo os seus projetos. Outras pessoas já fazem, né, os seus planos de pequeno, de médio e de longo prazo. Isso é importantíssimo, né? Todos nós, né, termos os nossos planos, aquilo que nós queremos alcançar, aquilo que nós desejamos para um novo ano, para um novo ciclo que se inicia, né? E todo novo ciclo, assim, para um cristão, né, ele deve começar com oração. A gente tem um pensamento, a gente tem um sonho, e a gente então coloca aquele plano, aquele projeto diante de Deus. Deus aprovou aquele plano, aquele projeto, então a gente parte para a atitude. Mas existe uma coisa assim muito interessante que nós acabamos, que nós esquecemos, que é o seguinte: o nosso plano, o nosso projeto, ele deve ter uma boa palavra. Muitas pessoas começam os seus planos, têm a aprovação de Deus, né? Mas só que muitas vezes as pessoas começam a declarar uma má palavra. E muitas vezes algo que era de Deus, que era para acontecer, acaba não fluindo porque houve uma má palavra declarada. Então eu quero aqui nesse momento te incentivar em tudo aquilo que você for fazer, que você tenha uma direção de Deus. Deus te deu uma direção, você orou, Deus aprovou, você está agindo, mas só que eu quero aqui te incentivar a declarar uma boa palavra. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, numa casa antiga que nós morávamos, né, com os nossos pais, eu e meus irmãos, a gente, no fundo daquela casa, nós tínhamos uma árvore de tangerina, né, e aquela árvore de tangerina já era grande e já estava ali há muito tempo no fundo, lá no quintal de casa. E aquela árvore, ela não dava fruto de jeito nenhum. Ela não dava fruto, ela não frutificava. E a minha mãe, né, como ela costuma, né, conversar, falar com as árvores, ela chegou, né, no pé daquela planta e falou, daquela árvore, e disse o seguinte: ó, se você não der fruto, eu vou te cortar. E uma coisa assim incrível, incrivelmente, pouco tempo depois, aquela árvore, então, ela passou a dar frutos. Ela passou a dar frutos, e foi assim interessante porque a gente viu, né, naquele momento, eu e meus irmãos, nós vimos o poder que uma palavra tem, o poder que há na palavra. A tua palavra tem poder. As nossas palavras, elas são carregadas de poder. E é isso então que Pedro diz, tá? Assim como nós lemos aqui em 1 Pedro: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, né, guarde os seus lábios, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pedro então ele começa aqui primeiramente dizendo: quem quiser amar a vida. E quando nós falamos de vida, a vida, nós seres humanos, nós temos aquele senso, né, de sobrevivência, né? Nós queremos a qualquer custo, a qualquer modo, nós queremos viver, nós ansiamos pela vida, porque nós não fomos feitos, né, para a morte. Quando uma criança nasce, ao nascer, né, uma criança, a primeira coisa que uma criança faz, ela começa a chorar. E aquele choro, ele representa a vida, né, que está vindo, porque o ar adentra o pulmão daquela criança. E aquela criança, então, como se estivesse, ela começa a chorar, como se estivesse clamando, dizendo: eu anseio pela vida, eu quero a vida. E é isso que nós queremos a vida. E aqui Pedro, ele diz o seguinte: ó, quem quiser amar a vida e ver dias felizes. E dias felizes não significa, aqui no caso, normalmente não significa necessariamente ausência de problemas, né? Jesus, ele disse para nós, né, no mundo vocês terão aflições. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Felicidade para um cristão necessariamente não significa ausência de problema, mas a felicidade para um cristão significa o quê? Ter Cristo em tudo, mesmo que seja
dentro de um problema, né? O cristão ele vai passando, assim como diz uma música, né? Vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. E essa é a felicidade de um cristão, né? Ter Cristo, seja em qualquer situação de sua vida, seja numa situação de morte, seja numa situação de tristeza, de dores, de alegria. Essa é a verdadeira felicidade de um cristão. E saber que Cristo, ele acrescenta tudo aquilo que nós precisamos quando nós o priorizamos, quando nós priorizamos Cristo em nossas vidas. Então Pedro diz, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, aqui ele vai entrar aqui num ponto crucial, que é o seguinte: guarde a sua língua do mal. Então, Pedro, ele diz para a gente tomar cuidado com aquilo que nós declaramos, com as palavras que nós declaramos, com aquilo que nós falamos, porque aquilo pode se tornar real, aquilo pode se tornar verdadeiro. Então aqui é o seguinte: se você quer ter uma família feliz, guarde a sua língua de falar coisas más sobre a sua família, declare coisas boas, declare uma palavra boa sobre o seu filho, declare uma palavra boa, né, sobre o seu cônjuge, sobre a sua família, declare uma boa palavra sobre aqueles que estão ao seu redor, porque a tua palavra, a nossa palavra, elas são revestidas de poder. Declare uma boa palavra sobre o ano de 2024 que está começando. Declare uma boa palavra sobre você, sobre a sua vida. Declare uma boa palavra, né, sobre o seu trabalho. Guarde a sua língua do mal. Em Tiago capítulo 3, versículo 2, Tiago ele vai dizer o seguinte: quem não tropeça no falar e domina a sua língua, domina todo o seu corpo, né? O próprio Tiago, ele também vai dizer lá no mesmo capítulo, só que no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: ele vai aqui fazer uma analogia, né, de um navio. Existe um grande navio, você olha para um navio, você pega um cruzeiro, navios imensos, mas só que um grande navio, ele é guiado, ele é dirigido por um pequeno leme que dirige aquele navio. E aí Tiago aqui então ele compara que as nossas línguas, elas são como esse pequeno leme de um navio. Por quê? Porque a nossa palavra, assim como um navio, ele é guiado por um pequeno leme, um grande navio é guiado por um pequeno leme. As nossas vidas são guiadas pelas nossas palavras. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós dizemos, se torna realidade. Você é quem dirige a tua vida através das tuas palavras. Tiago também vai dizer, ali no mesmo capítulo também, mas só que agora no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: quem fala mal se contamina por inteiro. Tiago aqui ele diz então que a pessoa que age assim, ela se contamina por inteiro, porque a língua, ela tem o poder de contaminar a si própria quando falamos mal. Se nós vivermos falando mal das pessoas, nós contaminamos a nós mesmos. E ele vai dizer aqui também: com a língua bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos ao nosso irmão. Tiago ele diz o seguinte aqui, que com a mesma língua que nós bendizemos a Deus, com essa mesma língua, em muitos momentos, nós acabamos amaldiçoando o nosso irmão. Eu quero, então aqui, com essa palavra, te incentivar a deixar as más palavras, a deixar, né, o fuxico de lado, a deixar as más palavras de lado, a parar de ser um amaldiçoador, né? E sermos, então, aqui pessoas que abençoam o nosso próximo, que olham, sermos pessoas que olhem para o nosso próximo e digam: eu quero declarar uma boa palavra de Deus sobre você, sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você que a sua vida vai ser mudada, que a sua história vai ser mudada, que a sua história vai ser transformada. Eu quero declarar uma boa palavra de Deus sobre você, sobre a sua vida. Se você quer ter um 2024 abençoado, cuide das suas palavras, cuide dos seus lábios, cuide daquilo que você fala. Se você quer ter uma família, um lar, se você quer ter um trabalho, né, seja lá o que for, todas as áreas da sua vida, uma vida espiritual abençoada, cuide da sua palavra. Agora, nós já estamos falando aqui de palavra, e palavras são declarações. Existe aqui uma coisa que é a maior declaração que um homem pode fazer em sua vida,
E essa declaração também envolve, como eu disse aqui, envolve uma palavra. E a maior palavra que um homem pode fazer em sua vida é a palavra de olhar para o Senhor Jesus e dizer ao Senhor Jesus: eu te confesso como meu único, meu suficiente Salvador. E essa palavra, ela vai mudar a sua, não somente a sua vida aqui na terra, essa palavra de confessar ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Essa palavra vai mudar a tua eternidade, uma eternidade na qual você vai viver com Cristo. Então eu gostaria de deixar essa palavra com você. Lá em Romanos 10, 9, diz o seguinte: se com a tua boca, mais uma vez, falando de boca, falando de palavra, de declaração, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Então eu quero te incentivar aqui também, além de declarar coisas boas sobre você, sobre a sua vida, faça essa declaração. Confesse ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Então você será salvo, e passará então, além de ter uma vida abençoada aqui na terra, lógico que não isenta de lutas, lógico que não isenta de dificuldades, mas na dificuldade Ele vai estar ali com você. Você também terá uma vida eterna, assim, quando o teu tempo aqui na terra assim encerrar. Então eu gostaria de deixar essa palavra com vocês e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.